Estamos gravando, então, com muitas felicidades, eu estou abrindo esse projeto aqui. Eu sou Yuri Lenzi, estou aqui da empresa Zin, sou o teu host aí desse webinar que a gente vai fazer com os convidados de franquias, enfim, ou quem é do ramo de franquias. Esse webinar que se chama For Franquias, e eu estou hoje com um convidado mais que especial que conheci esse ano e estou mais que animado com essa parceria. Espero que esteja fazendo bem, mas eu trouxe aqui uma pessoa que eu já participava, já era presente como consumidor e virei aqui um parceiro. E então, nada mais, nada menos com o Pedro Smoke aqui, que é o CEO do grupo Rua, né, mas conhecido também como CEO do grupo da empresa do Janela Bar, que é quem eu conheci primeiramente, mas tem outros negócios aí. Então, Pedro, obrigado pela tua parceria. E queria já começar adentrando aí no assunto, assim, se puder fazer uma breve apresentação tanto de você e da empresa, e daí a gente já começa a entrar no assunto da nossa webinar hoje. Show, valeu Yuri, valeu aí pelo convite, né? Acho que é um prazer a gente compartilhar e principalmente o objetivo dos vídeos, ele tem um intuito muito bom, né? Da educação, tá? Que precisa, toda hora precisa. E muito melhor a gente que está na prática, né? Sabe o que realmente está acontecendo, sabe como é que funciona, que às vezes a gente fica muito na teoria, não é tão assim, né? Então a gente vê na prática e a coisa vai acontecendo, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Smoca. A gente começou aí a carreira muito antes do sucesso, né? Então a gente começou ralando aí. Já fui vendedor de loja, já fui motorista de Uber. Eu sou o famoso engenheiro civil que se formou e virou motorista de Uber. Esse era eu, depois de formado, dirigindo Uber. Mas assim, nunca parei quieto, né? Sempre quis empreender e tal. Já tive startups também, trabalhei muito na parte de tecnologia, morei fora, morei em Nova York, morei em São Francisco, lá onde estava o berço, né, da parte de startup. Aprendi muito. Surgiu uma oportunidade de eu ficar lá, mas meio ilegal, daí eu resolvi voltar, né? Eu já estava formado e tal, daí eu falei, ilegal nos Estados Unidos, eu sou engenheiro civil no Brasil, vamos voltar. Não é para atuar como engenheiro, mas vamos voltar. E daí, nisso, eu acabei tendo uma relação com um colega, que era o Gustavo de Paiva, né? E a gente começou a conversar depois que eu voltei e tal. Ele estava querendo entrar no ramo de bebidas, e eu trouxe muita coisa de fora, né? Que eu tinha visto lá, participado e tal. E a gente teve a ideia de lançar o Guards Rooftop, que foi o primeiro rooftop bar aqui de Curitiba e tudo mais. E a gente engatou nesse projeto, né? Nessa ideia. A gente lançou, né? A gente buscou investidor, nós lançamos, né, o Guards, e a gente atuou aí durante 1 ano e meio, aí a gente vendeu. Nisso que a gente estava em processo de venda, a gente viu a oportunidade de abrir o Janela Bar. Então, o Janela, ele não nasceu janela e procuramos um ponto. Ele foi ao contrário. A gente achou um imóvel, a gente sublocou um imóvel, e aí a gente criou um motivo. E daí surgiu o Janela. Então, a gente viu um ponto e falou, aqui tem que ser alguma coisa. E como a gente já trabalha com bar, pode ser bar. E aí que surgiu, né? Às vezes a pessoa acha que a gente cria as coisas assim, nossa, faz um mega planejamento. Não, a gente viu o ponto. O ponto era muito especial. E daí eu falar, vamos tentar. Ele não estava nem para alugar, é aquela coisa, né? Às vezes a gente fica procurando ponto para alugar, tal. Não estava nem para alugar, a gente foi, conversou com o proprietário, falou, a gente pode sublocar essa parte? Cara, eram os fundos de um restaurante. E o pessoal topou, e aí a gente entrou. Agora o que a gente vai fazer? Daí, como era uma janelinha tal, foi surgiu a ideia do Janela, a gente foi desenvolvendo, abriu Janela, tinha uma perspectiva boa? Tinha, mas não imaginava o que ia virar. Então, a gente passou 1 ano trabalhando duro, assim, o resultado era bom, mas não era incrível. E aí, o jogo da virada foi quando, na verdade, o jogo da virada veio de um desespero, né? A moça do restaurante, ela estava falindo. E a gente estava contrato de locação. Então, se ela falisse, a gente tinha que sair junto. Aí a gente atravessou, foi falar direto com o proprietário do imóvel. Ele falou, vocês podem, mas tem que assumir toda a dívida. Aí a gente não tinha dinheiro, fomos para o banco. Então, a ideia é essa aqui. A gente tem 30 metros e vamos para 250. Vocês ajudam? Sei lá como que eles aceitaram. 3 piá loucos. Falando nisso, a gente já tinha entrado o Lipe na jogada, né? Que ele tinha mais know-how de comida. Então, principalmente a parte de hambúrguer e tudo mais.
E daí a gente falou, banco, topa, e eles toparam. Aí, cara, foi nessa de pegar o ponto inteiro que o negócio deslanchou, assim, nosso faturamento triplicou. E daí o Janela virou o que ficou, né? Daí, Então, a partir desse momento, a gente foi desenvolvendo o trabalho. Então, resumindo, pô, peraí que essa história do eu pego o ponto e depois eu vejo a empresa, isso aí é novidade. Acho que vai totalmente contra os livros, cara. Mas... Cara, total, cara. A gente era do ramo de bar, a gente falou, cara, olha essa portinha, olha essa rua, o que que vai virar? Ela tem um potencial de virar alguma coisa, mas antes era abandonada, né? A Prudente de Moraes, ele era abandonado. Ele falou, aqui eu acho que dá para ser alguma coisa. Vamos pegar? O que que vai ser? Não sei, mas vamos pegar. E isso, sabe, foi muito, muito risco, assim. Mas assim, você já tinha, você ou o teu sócio já tinha um know-how de bar. Perfeito. E daí, nessa, entrou o Lipe, que era meu amigo pessoal, e ele estava querendo sair da onde ele estava trabalhando e tal, e queria empreender. E daí, ali da roda de amigos, assim, eu era um dos que tinha negócio próprio. E ele já tinha se formado em gastronomia. Ele falou, pô, Pedro, será que não tem como a gente fazer, tal, não sei o quê. Cara, e daí deu match, assim, do ponto com ele. Ele veio conversar comigo, eu e o Paiva a gente tinha visto, e falou... E ele curtiu um monte. Cara. Ele também viu o ponto, assim, brilho nos olhos. E daí ele falou, vamos montar. O que que a gente vai montar? Não sei. Ele falou, eu entro com a parte da comida, vocês entram com o bar e a gente vai trabalhar. E foi uma barriga no balcão e tudo mais. Que loucura. E aí cara, que desenvolveu, né? Cara, e entrando então já nessa seara de bar, porque então, assim, não foi uma loucura, querendo ou não, né? Foi um pouquinho de loucura de ver o ponto e querer criar um bar, mas algum know-how você já tinha para bares, de alguma coisa voltada ao noturno. Talvez você não tinha da alimentação, pelo que eu entendi, mas já tinha noturno. Então, já entrando na seara do tema aqui principal, o que você já sabia que ali tinha um diferencial que para bares funcionaria ali, por mais que você não tinha feito nenhum estudo até o momento? É que foi muito o momento, assim, tipo, o que eu vou falar, ela não é uma regra, né? É uma situação, eu acho que eu estava no lugar certo, no momento certo, da cidade, assim. O movimento de bar de rua, ele estava começando com o pizza e estava engatando forte o WTF, que era de hambúrguer. Só que eles estavam na mesma rua. E esse ponto não era na mesma rua. Mas a gente estava perto. E a gente falou, olha, eu acho que esse é um tipo de consumo que pode ser bastante interessante para nós. E daí, nisso que a gente estava pensando em lançar o Shopping Hour, e daí já começou a bombar. Eu falei, ó, então saiu da rua, já está em outro lugar. Então isso quer dizer que a gente pode abrir ali. Outro ponto que a gente meio que viu a oportunidade do negócio era a rua em si. A gente já tinha visto um potencial na Prudente de Moraes, que dava para fazer uma bagunça ali na rua, porque como ela é uma via lenta de 40 por hora, então não tinha problema se a gente desse certo, bombar a rua e o pessoal ficar na calçada e meio na rua. E o outro ponto foi porque, como a gente tinha uma balada perto, né, que era o James, a gente falou, podemos ser o esquenta do James. Só que na prática, assim, o James não ama tanto a gente porque nós fazemos o esquenta e o meio termo. Então, às vezes, o nosso cliente, ele chega lá no James e ele já bebeu um monte e tal, e às vezes só a gente entrega o problema para a balada. Então, tem essa questão. Mas eu acho que foi esses fatores, assim, aquele momento da cidade, onde estava começando o consumo de bar de rua, a oportunidade da rua em si, que estava expandido, e a gente queria muito, 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 daí era um desejo próprio, com relação à coquetelaria. E a gente já trabalhava, né, no pátio com drinks ali de a partir de R$30, R$40, até R$50, e a gente falava, pô, por que não fazemos um negócio onde a gente entrega a mesma qualidade, só com preço baixo? E foi aí que a gente desenvolveu o Janela para ser um bar de rua de coquetelaria. Então, alta qualidade com preço agressivo. Então, ele tem o mesmo insumo de um bar chique, digamos assim, só que a gente vende a R$16 ou R$18. Então, vocês conseguem dizer que o Janela, pelo menos, foi uma das portas de entrada dessa era, assim, porque eu, quando estava na universidade na época, realmente, ou você tinha acesso, ou você pensava em ir num botecão, aquele botecão do seu Zé, assim, para tomar uma cerveja mais barata, ou você tinha que decidir para um bar mais fechado.
foi o Janela, assim, Uma que... balada, né? Pagar a Ou uma, entrada e tudo mais. Isso. e aí ficava, às vezes, inviável para aquilo que você não queria, às vezes. Você não queria realmente pagar um drink caro. Então, o diferencial foi esse, era vocês chegaram a abrir isso, né? Porque vieram outras juntos depois de vocês, né? O case principal era o drink. A gente queria que todo mundo tivesse... Não era cerveja. Não. Cerveja era um complemento, a gente sabia que ia dar o volume. Até hoje, em todas as nossas unidades, é o volume de venda, mas o principal está no drink. A gente sempre quis dar acesso ao drink com um preço agressivo. Então, o nosso foco principal sempre foi a coquetelaria. E aí, pensando assim, pô, operar uma franquia de bar, cara, eu não sei, acho que só de imaginar já me dá uma ansiedade, assim, porque eu fico imaginando, eu tô em casa, aí eu quero sair com meus amigos em Curitiba, que não é fácil por conta do clima de frio, e você tem muitos esses fatores de intempéries, assim. Qual que é o know-how que você tem, ou assim, que você entende que mesmo com chuva, sol, uma cidade que talvez não tende a ser muito... não tende a ter tanto calor que as pessoas queiram sair e tal, o que você... Que desafio hoje, que prática-chave você tem hoje que ajuda você ter um bar e, pô, ter sucesso hoje que tem mais de 40 unidades confirmadas já? Uhum. Cara, essa parte do clima, ela é muito específica, assim, porque vou pegar o exemplo de Curitiba, né? Aqui faz muito frio. Só que o curitibano, ele assusta no primeiro e segundo dia. Depois, ele já não aguenta mais e quer sair. E daí ele volta para um padrão normal, sabe? As escolhas, ele não pensa mais no clima. Ele já vai, eu quero sair. Então, ele nem tem tanta a prioridade, isso no nosso público-alvo, né? Ele nem tem tanta prioridade de, precisa ser um lugar fechado, tal, não sei o quê. E então, acaba que o jovem, o nosso público-alvo, ele tá afim de sair. Agora, quando a gente fala de chuva, realmente, chuva é algo muito difícil, assim, e o comércio, no geral, né, ele sofre com a chuva. E hoje em dia, né, a gente tem muito mais delivery, né, para auxiliar, digamos assim. Não é muito a estratégia do Janela em si, porque nós somos bar, né, não hamburgueria, mas auxilia. Só que na época, quando a gente começou o delivery, era tipo pizzaria. Era pizzaria no delivery só. Não tinha muito foco. Então, não era uma realidade. Então, essa questão do clima, ela é muito específica. E como eu tinha voltado de Nova York, eu falava, e a gente já tinha aberto um rooftop, né? Então, a gente sempre gostou de enfiar a gente lá pro clima, né? O desafio, para passar frio. Mas lá em Nova York, a gente tinha cenários onde estava nevando e o negócio era externo, entendeu? Eu falei, cara, não é possível. Aqui não neva e a gente tem potencial de consumo. E na verdade, é a experiência do cliente, sabe? Ela ganha, ela supera de tudo. Quando o cliente tem uma experiência ímpar no estabelecimento, isso supera frio, isso supera até chuva em alguns momentos. Então, é muito mais o trabalho em si que você faz lá dentro do que variáveis terceiras, assim, clima, tempo ou qualquer outra situação. Então, o teu franqueado, quando vocês vão fazer uma seleção de franqueados, ele é diferente de uma franquia geral que trabalha em horário diurno, sei lá, como se fosse, sei lá, qualquer outro comércio, qualquer outra franquia que não envolve horário noturno. O franqueado em si, tem uma característica diferente, ele é mais jovem, ele é mais velho, ele é mais investidor, ele é mais operação por conta disso? Isso na verdade é uma coisa engraçada, assim, a gente aprendeu na prática. Quando nós começamos a franquear o Janela, a gente tinha muito a visão de jovem, né? A gente se espelhava. Falava, cara, tem que ser jovem, que sabe bem a pegada, tal, não sei o que lá. Aí, quando a gente começou a receber lead de franqueado, a gente recebeu muita gente mais velha. E nós ficamos meio que assustados, né? Tipo, putz, bar, gente mais velha, tal. Só que depois a gente foi reconhecendo que a grande maioria, não 100%, das pessoas que têm dinheiro são mais velhas. Então, não tinha como franquear negando uma pessoa mais velha, entendeu? Falei, então, como que a gente vai trabalhar? E daí a gente tentava estudar o perfil do franqueado, né?
o que ele fazia da vida, se ele era boêmio ou não, e daí a gente começa a filtrar, né, o próprio franqueado nessas questões. Tipo, o que ele vai se dedicar 100%, ou vai ser tipo, vou manter o emprego e vou abrir a franquia e tudo mais. E nisso a gente foi filtrando. Só que, cara, foi muita surpresa. Assim, tem franqueado nosso que a gente não dava nada, acima de 50 anos, e são os melhores, assim. E voando. São os melhores. E é o simples fator de que, às vezes, o jovem, ele acha que sabe muito e ele acha que ele é exatamente o perfil de cliente. E isso é um problema. E ele confronta muito tudo que a gente faz todo dia aqui na franquia, né? Então ele bate de frente, não é assim, não é assim. Só que a gente tem toda uma equipe de marketing estudando tendência, vendo qual que é o perfil de consumo do nosso público-alvo, muito focado, e acaba batendo de frente. Quando a gente pega um franqueado mais velho, ele sabe que ele não é o público-alvo. Então ele pega e absorve tudo que a franqueadora fala e só copia e cola. Por isso que ele dá certo. Entendeu? Então ele não discute, ele fala, bom, eu tenho 50 anos, eu não sei nem o que é TikTok, mal tem Instagram. Cara, vou escutar os caras, eles sabem o que estão fazendo. E é certeiro, porque o cara faz tudo que a franquia manda. Às vezes, quando o cara ele começa a discutir sobre, eu acho que não é assim, ou não é assado, é aí que começa a gerar um conflito e às vezes acaba não performando por igual, sabe? Entendi. Então, mas assim, a gente tem nos top 5 jovem, pessoa mais nova que eu, entendeu? Mas é algo que é algo que por tendência a gente não imagina, né? Tipo, você imagina que é o jovem que vai querer abrir um bar. Mas aí já pensando na questão do horário noturno, tem desafios específicos, tirando só o horário noturno, que você passa por ter uma franquia de horário noturno? Você tem alguns desafios que é diferente, que você sente que é, sei lá, questão de barril de chopp, sei lá, tô chutando aqui. Alguma coisa de logística que o horário noturno tem um desafio muito diferente do horário diurno? Tem bastante, assim. O maior desafio foi alinhar com todos os fornecedores que nenhuma entrega a partir das 16 horas. Cara, isso é o mais difícil. Esse sempre foi o desafio. Principalmente quando a gente está falando de carne. Quando a gente fecha com um fornecedor, a gente tenta pegar sempre o preço mais agressivo. Porque esse é o nosso conceito. A gente compra barato para vender barato, para ter volume e para a conta fechar. Então, a gente trabalha com volume. E para a gente pegar carne, a gente já tem que pegar meio que uma negociação com frigorífico. E não tanto açougue. Porque o frigorífico tem preço agressivo. Só que o frigorífico começa a trabalhar 3 da manhã. Para entregar para o açougue, 6h30, 7 horas, 8 da manhã. E a hora que você fala, você consegue entregar às 16? Aí os caras, daí fica difícil. Então, essa questão de horário de entrega de insumos é o maior desafio. Só que, às vezes, a gente também tem fornecedores que são adaptados para bares e restaurantes e eles fazem a entrega em 2 turnos, né? Então, eles têm a rota, né, logística da manhã e a rota logística à tarde. Mas, mesmo assim, tipo, todos entregam até às 17. Então, a gente tem que abrir um pouco antes, até mesmo para ajeitar a casa, né? Porque as nossas unidades, a grande maioria abre às 17 horas. Só que tem que abrir às 16 para pelo menos receber insumo de fornecedor. Só que tem fornecedor que entrega tipo às 23. O bar bombando, cheio de gente, chega lá com o carrinho, sabe? Para entregar. Então depende muito do fornecedor. E esse foi um dos desafios. Outro desafio é a questão de equipe que a gente viu na prática. Ele trabalha lá até meia-noite ou depois. E qual é o maior desafio? Isso que a gente está falando de Curitiba, que tem o melhor transporte público do Brasil. Nas outras cidades é horrível. Só que mesmo em Curitiba, a logística de transporte público passou da meia-noite, ela meio que trava. E esse foi um outro desafio. Como que a gente vai fazer para o funcionário ir para casa, né? E daí a gente indica que o funcionário ou ele tem moto, né? Ele tem transporte próprio, ou ele mora perto do estabelecimento. E aí vai o desafio já no começo, lá quando o cara vai achar o ponto. Aonde é o ponto
para ver se a classe social, né, da nossa equipe consegue morar perto, ou pelo menos que não dê muito trabalho para chegar até o trabalho. Cara, isso envolve escolha de ponto, cara. Que maluquice, tipo, não só pelo cliente, mas pelos funcionários. Exatamente. Eu lembro que a gente testou no meio da pandemia uma unidade própria ali na Vila Madalena, em São Paulo. Uhum. Porra, é região top e tal, não sei o que, Região não sei o top? que lá. Só que assim, a região é muito top, custo São Paulo, e a nossa equipe é impossível morar perto. E, cara, a gente tinha funcionário que fazia viagem de ida de 3 horas e de volta de 3 horas. Ô, E o louco. cara fazia um turno de 6. Então, ele tinha um turno de 12, praticamente. 3 horas, São Paulo não dá, né, cara? Não dá, não dá. Então, cara, por 50 a menos, ele preferia trabalhar na região metropolitana ali de São Paulo, onde ele morava. Porque não dá, porque você ir trabalhar 6 horas, tendo que pegar um ônibus durante 3 horas, ou metrô. O metrô era mais rapidinho, mas, cara, nunca fechava a conta. Nunca dava certo o metrô. Sempre tinha que pegar o ônibus, onde as pessoas moravam. Que daí era Osasco, tudo em volta, né? E, cara, esse foi o maior desafio. Então, daí você tem que alinhar, montar uma equipe que more perto da tua unidade. Pelo menos o mais perto possível. Que Então, loucura. tem todas essas pontos que tem que ver quando você está procurando ponto, entendeu? Mas então, assim, pensando nos... E aí, voltando para o franqueado, pensando nos franqueados que são mais velhos, hoje, eu imagino, posso estar errado, que eles não vão estar na operação do bar todo dia. Ou posso estar errado aqui. Aí, o que é? Ele já inicia, você já inicia o bar já com gerente? Qual que é essa também, que eu imagino deve ser um desafio também? Depende muito, assim, porque o franqueado mais velho, ele já é uma pessoa com muita bagagem, né? Então, ele é mais temido e ele é muito mais mão na massa. Ele foi educado, né? Assim, então, mesmo que a gente fale para, às vezes, indicar, comece com um gerente, ele prefere começar atuando para entender como é que funciona de fato, para daí ele puxar alguém da equipe como gerente. É uma coisa que a gente indica, né? Porque a gente prefere o quê? O melhor resultado que ele vai ter é ele lá toda noite. Sim. Mas a gente sabe que não é viável. Mas no começo, assim, nos 3 primeiros meses, a grande maioria dos franqueados eles ficam na operação, aprendem tudo que acontece, até tudo que pode dar de errado, e aí escala alguém da equipe que já estava trabalhando com ele para ser gerente. E aí vai desenvolvendo o trabalho, assim. Mas tudo depende de como está performando a unidade. Mas, assim, geralmente os mais velhos, eles não têm tempo ruim, não. Eles gostam de trabalhar. É mesmo? E para a parte, porque assim, outra coisa que eu me questiono também sobre horário noturno, eu acho que é o que a gente mais está trazendo diferente aqui, né, para não falar assuntos só abrangentes, assim, que eu acho que é o teu know-how, o que eu fico pensando muito também de segurança, assim, é algo que é um problema hoje, ou vocês imaginavam que seria diferente e é mais tranquilo? Como é que vocês veem isso? Cara, assim, chega a ser meio que, eu não vou falar sorte, assim, mas eu acho que bar, ele cria uma proteção, porque se você for pegar a grande maioria de bares em si, eles não têm muito problema com furto, roubo e tudo mais. Por causa do movimento tal, ele não é tão recorrente. Não estou falando que não tem, Uhum. mas ele não é muito recorrente. Que nem o único caso de furto que a gente teve foi de dia, quando o bar estava fechado, entendeu? Então Sim. o cara entrou, ele conseguiu deslacrar lá, tal, não sei o quê. Só que sempre foi uma preocupação nossa. O que acontece? Quando a gente pega lá uma terça-feira chuvosa, 11 horas da noite, já não tem mais ninguém, a equipe fecha antes do horário, entendeu? Uhum. Porque daí não faz sentido, é muito risco. Mas como a gente trabalha numa unidade enxuta, que querendo ou não, poucos funcionários traz um volume de gente, querendo ou não, assusta, né? Dá uma espantada em termos de furto, roubo e tudo mais, porque tem gente e você não sabe quantas pessoas tem na cozinha também, né? Num caso de reação. Então, a gente nunca teve um problema muito sério, sabe? Os maiores problemas que a gente teve foi, às vezes, com morador de rua. E não é nenhum problema com o estabelecimento, é um problema dele com o cliente. Às vezes ele faz uma abordagem meio pesada com o cliente, vai pedir dinheiro e tal, e às vezes o cliente já bebeu e ele está na rua e responde
de uma forma que nem precisava, às vezes, morador de rua, e daí pode gerar um conflito. Mas, assim, para casa, a gente se preocupa, claro, mas nunca ocorreu. Na nossa unidade, por ter muito volume, e um período ali pós-pandemia, a gente ficou muito preocupado com a parte de drogas, né? E a gente botou um segurança. E nessa de colocar um segurança, a gente já conseguiu estabilizar e quase zerou, sabe, essa parte. Então, foi bom, deu para controlar. Só que a gente nunca teve muito problema, sabe? Nunca. Acho que o bar ele já é um ambiente para todos, assim, e não é o lugar onde querem assaltar, sabe? A galera se protege ainda, assim, né? Exatamente. E outra, agora, pós-pandemia, que, nossa, caiu muito o consumo em dinheiro, né, em cédula. Então, cara, para eles nem vale a pena o risco, sabe? Porque hoje o nível de transação que a gente tem em dinheiro, em espécie, é muito baixo mesmo. Assim. Então tá todo mundo passando o cartão, eu acho que mudou muito a dinâmica. E eles estão ligados ali, né? Cara, e agora, saindo um pouquinho da parte de segurança, mas indo para uma parte mais animada, assim, o que assim, eu vejo também a minha visão como consumidor é que, às vezes, o estabelecimento de horário noturno também depende, às vezes, muito de ações, evento, entretenimento, alguma coisa assim, que chame a atenção naquele momento, às vezes, para dias específicos, né? O Janela Bar tem alguma coisa relacionada a isso? Talvez não, se não for um evento, mas, enfim, algumas ações vocês fazem do dia X, dias Y, tem isso? Isso é uma coisa bem legal, assim, porque a gente toma muito cuidado, aprendemos na prática, né? Porque quando você trabalha com um estabelecimento, principalmente bar e restaurante, e você trabalha com atração, você tem que tomar muito cuidado para o teu estabelecimento não virar dependente de atração. Que nem você pega uma balada. Uma balada, ela é o quê? A atração. Então, é complexo dela trazer o movimento quando não tem atração importante. Provavelmente não vai ter um movimento bom. Então, para nós, estabelecimento assim, de rua, a gente prefere que não tenha muita atração, porque não pode ser dependente de atração. Mas a gente gosta de fazer uma vez por mês, no máximo, alguns eventos que é para criar um movimento diferente. Que nem, por exemplo, a gente tem um drink que se chama Seu João, com cachaça de jambu, e a gente faz a feirinha do Seu João. Então, a gente pega vários lojinhas, pessoal que faz artesanato e tal, para fazer várias barraquinhas. Então, a gente começa ali, o normal começa às 17, a gente começa um pouquinho antes de dia, né? Então, ali, pelas umas 15 horas, tem as barraquinhas da feirinha do Seu João para criar um movimento diferente. Só para o pessoal conectar com a Janela, mas não ser uma atração, entendeu? Então, depende, vou lá no Janela porque vai tocar tal coisa hoje. Tipo, não, a pessoa ela tem que ir pelo Janela porque ela gosta do drink, ela gosta do hambúrguer e ela gosta de ver as pessoas. Então, a gente fala que as nossas atrações são as próprias pessoas. Você vai no Janela, não pelo Janela, para ver as pessoas. Faz sentido. Inclusive, por mais que o Janela, pelo menos os Janelas que eu conheço, ele tem um espaço interno, é muito comum você ver gente fora também. Exatamente. Que é o que chama atenção, eu imagino. Lá no Instagram recebe um monte de reserva, 6, 8, 10, 12 pessoas. No final, tá só as bolsas em cima e tá todo mundo lá fora. Mas tipo, aí, lá dentro vazio. O que faz a galera? Por que o comportamento da galera é esse? Eu não vejo ninguém incentivando a não ficar lá dentro. Pô, tem um puta espaço lá dentro, pelo menos aquele acho que é da meu Deus, me fugiu o nome, mas aquele principal de vocês, acho que foi a primeira unidade. Que o pessoal fica mais para frente ali da Prudente Moraes, né? Isso, da Prudente. Aí você tem um baita espaço, se eu não me engano, acho que tem até segundo andar, né, Pedro? Eu tô falando besteira. Tem, isso aí, o mezanino. Tem até o mezanino, mas tu vê aí uma enxurrada de gente na calçada, assim, é comportamento próprio, eu não vejo ninguém empurrando para fora, assim. Cara, é normal, o pessoal gosta da liberdade, né? Porque, querendo ou não, o Janela já veio o bar de rua, né? Ele já veio no conceito da liberdade. Então, você vai, chega no caixa, compra e você recebe fichas. Então, você não está preso a uma comanda, você não está preso a nada, entendeu? Você não recebe nada de vidro, são os copos plásticos, então você tem a liberdade que você quiser. Você entra e sai a hora que você quiser. Então, é isso
que a gente tenta proporcionar. Então, essa ida fora é mais essa liberdade do cara poder consumir, entendeu? Ele tá no Janela, mas não tá no Janela. Porque você vai em outro estabelecimento, você tem que entrar e ficar lá dentro. E você não pode sair. E tem que pagar às vezes, né? E o outro fator é o cigarro. E ainda a gente tem um consumo bem alto de cigarro, agora os pods, né? Também. Mas isso daí atrai também. Por isso que você ia numa balada lá, às vezes o melhor lugar era o fumódromo. Porque era onde tinha gente. Você sempre quer ir onde tem gente, né? Para conversar. Para conversar, para tocar uma ideia. Caraca, então, faz sentido. É mais ou menos esse misto, assim. Então, esse quê de liberdade de estar ali fora e tudo mais é o que o público quer. Então, você faz uma estrutura toda linda, maravilhosa, mas o pessoal quer ficar lá fora. Então, entra para pegar, compra e vaza. Exatamente. Porque é o ambiente, né? Ele fica lá fora e tudo mais, assim. E daí, que nem as reservas, basicamente é para aniversário, então a pessoa quer garantir pelo menos um espaço onde vai ficar o bolo dela, sabe? Onde vai poder guardar as bolsas, casacos, às vezes num dia de frio, sabe? Então é mais a segurança dela chegar e saber que tem lugar. Mas no final fica mais em fora do que na própria mesa, né? Cara, e pensando daí no cardápio, você falou desde o começo que o Janela não é conhecido pela cerveja, ou pelo preço da cerveja, é conhecido pelos drinks. Me vem duas coisas na cabeça. Quem que define esses drinks? E eu consigo já imaginar, não sei se já aconteceu, mas eu consigo imaginar um franqueado ali animado no meio do bar dele, com uma galera pedindo um monte de coisa que não está no cardápio, e ele por si só começa a decidir colocar coisa alguma coisa fora do cardápio. Acontece isso também? Mas como é que é essa decisão de cardápio? Cara, essa questão, vou pela segunda parte antes. Do franqueado, o franqueado ele vai muito na questão de custo, né? E a nossa estratégia, ela está muito bem contada, né? Qual é a vodka que vai usar e qual é o custo que ele vai ter final para... E a grande maioria dos insumos que foge disso é muito mais caro. E daí para ele já não compensa. Então, para ele acaba não fazendo muito sentido. E a gente tem o drink nosso, que é o Russa Louca, ele é o mais vendido de todos. Então o pessoal ele já vai para consumir o que está sendo vendido, sabe? Não tem muito problema. Tem região ou outra que a gente tem, às vezes, algumas demandas dos clientes e nós até paramos para analisar, né? Qual é a demanda da região. Eu vou pegar, por exemplo, BH. Lá em Belo Horizonte tem uma bebida muito famosa, que é o checkmate, que é rum, guaraná e mais alguma coisa. E limão. Rum, guaraná e limão. É uma latinha tal e tem como se fosse barril. Cara, a gente não tem, nenhuma unidade tem, mas em BH tem, porque lá consome muito. E a gente não queria quebrar a experiência do consumidor. Então lá tem esse drink de rum, mate dessa marca, porque é muito específico dessa marca. Então é um estudo de caso no local, entendeu? E a gente vai estudando, nós somos bem abertos. Porque às vezes, vamos falar de comida, a gente vai fazer o teste. A gente teve unidades que falaram, cara, aqui em Porto Alegre bomba hambúrguer de costela. Vamos fazer um especial durante uma semana, 15 dias, ver se sai. Cara, a gente fez o teste, estourou, e durante 2 anos é o hambúrguer mais vendido. E não tá no nosso cardápio de Curitiba, não tá em outras, só tá lá. Tá. Então é específico da região. Então eu posso ir a algum Janela Bar que não é de Curitiba e posso encontrar coisas regionais, mas de maneira... São poucas. Que nem, daí a gente teve uma outra unidade no interior de São Paulo, que eu ia falar, aqui é a terra da coxinha. Aí a gente fez um teste de coxinha e não vendeu. E tá tudo bem, porque o franqueado dele vê que não vendeu, então ele teve que comprar o insumo. E ele viu que não tá saindo, daí até para ele fala, cara, nem quero mais. E não tem problema, a gente vai testar, só que é tudo passado por validação. Primeiro a gente vê realmente se o produto é bom, né? Como que a gente vai comercializar, de quem que ele vai comprar, como que ele vai fazer, né? Se ele tem equipamento para isso. E a gente bota na prática, né? Especial semana da coxinha no Janela. Daí a gente vê se vende ou não. Se vender muito, opa, vamos fazer isso aqui. Se não vender, que nem os nossos hambúrgueres especiais, todos foi um teste de uma semana. Que nem a gente tem o Janela Melt, né? Que é tipo cheddar, melt. E bombou, estourou. Então era para ser só uma semana, ficou para sempre.
a gente tem o Dentro e Fora, né? Que é uma releitura do In and Out lá dos Estados Unidos. Era só para ser o especial do mês. Aí ficou. E é um dos mais vendidos até hoje. Então a gente vai jogando para validação. Então o cliente que vai falar para nós o que ele quer ou não. E vai testando. E a parte de drinks, voltando até para a parte de drinks, não tem problema, porque já vende muito drink. Então, como o nosso foco principal é o drink, e já está vendendo muito drink, não tem problema. E é a melhor margem, não vou eu, franqueado, interferir nisso, porque senão depois a conta que não fecha é minha mesmo. Faz sentido. Então, mas quem define os drinks são vocês aqui da franqueadora. Isso, exatamente. Tem uma área de P&D que estão degustando os drinks ali no... No nosso escritório novo, agora a gente tem um bar só de testes, né? Que exatamente. É um escritório com bar. Esse fica complexo. Aí tá vocês já estão convidados. E a gente vai fazendo teste, validação, e daí, depois da experimentação, a gente vai ver custo, né? Se faz sentido ou não, na nossa dinâmica de cardápio. Se você for ver, o nosso cardápio é o mesmo preço de todos os drinks, independente do custo. Só que todos estão num feixe que para nós é de segurança. E, graças a Deus, os drinks mais vendidos no Brasil, né, são de vodka. E é o melhor custo hoje. É? Melhor lucro, se diz, né? É o melhor custo, digamos assim. É o mais barato para se produzir e a maior margem que a gente tem, né? Massa. Então, que nem a gente tem drinks de gin e a gente tem drinks de vodka. Só que o custo do gin é muito superior, é praticamente o dobro. Mas o consumidor, por ser o mesmo preço, ele acaba escolhendo o que ele prefere. E não o qual é o mais caro ou mais barato. E daí ali no que ele prefere, acaba que a vodka ainda acaba ganhando. E daí a gente vende muito mais o produto que tem maior margem. Então a vodka hoje ainda no Brasil é o produto mais consumido, alcoólico, né? Então é muita validação, a gente está testando, que nem esse mês a gente vai introduzir alguns testes de drink novo. Então algumas unidades, se a galera for, vão ver que lá vai estar testando, validando alguns drinks, sabe? Novidade, e a gente vai validando. Se vender muito, fica no cardápio. Se não vender, só sai. Era um especial. E hoje, falando um pouquinho mais da operação interna de vocês como franqueadora, você vê o Janela como uma franqueadora bem tecnológica? Como é que tem muita operação ainda manual nas partes de gestão dos franqueados? Como é que hoje está essa operação de vocês? Isso é uma coisa que a gente está migrando. Cara, a gente começou muito mão na massa, até a parte de tecnologia e tal, era muito simples. E daí a gente, de acordo com a entrada de franqueados, a gente falou, não tem como suportar isso aqui sem tecnologia. E daí a gente vai fechando parcerias, vai desenvolvendo também tecnologias para dar esse suporte não só para o franqueado como suporte em si, mas como a gente aumentar o número de vendas, né? Ficar o mais prático possível. Então, cara, ela virou bem necessária, assim, por necessidade. Exatamente. Até mesmo que nem a nossa equipe, ela já não é pequena aqui dentro do escritório para atender todas as demandas. Mas mesmo assim, a gente teve que colocar tecnologia. Se não tivesse tecnologia, provavelmente a gente tava com 1/3 a mais, assim, de equipe. E tudo fazendo negócio manual, meio trabalho, assim. Então acaba não sendo um trabalho muito eficiente, né? Então a tecnologia ela vem para isso. Então o que é muito manual vira automatizado, né? E o que precisa realmente do ser humano, onde é realmente um brainstorm, um pensamento, um raciocínio, uma experiência, aí a gente vai para a equipe. Aí isso é bom para deixar a equipe enxuta, né? Porque Perfeito. Às vezes contratar só para apertar botão, às vezes não vai agregar em nada. Não faz sentido, né? Não é muito bom. E às vezes até mesmo, eu não tenho problema em contratar, vou contratar todo mundo. Às vezes é tão simples o trabalho do cara que ele mesmo já está de saco cheio. E ele não aguenta trabalhar, sabe? Isso aqui é muito pouco para mim. Às vezes acontece, porque querendo ou não, ali a pessoa ela quer dar uma evoluída na vida, sabe? E daí, tipo, todo dia ela vai para fazer a mesma coisinha que parece que não evolui, ela mesmo cansa, entendeu? Então, no longo prazo, o próprio funcionário não quer mais. Então, não faz sentido manter no manual. Então, a gente tem que automatizar. E isso fica muito melhor. E, assim, a última pergunta, assim, que eu queria fazer em relação um pouquinho mais genérica, assim, da tua parte, hoje vocês estão com quantas unidades? Hoje, vendidas são 47, se eu não me engano. Tô meio ruim na cabeça aqui agora. 47. Então, você já tem 47 unidades, pelo menos, confirmadas, vai.
Agora, esse mês, a gente vai terminar com 31 inauguradas. Então, em operação. Inauguradas. Exatamente. Uma inclusive, tá saindo em Florianópolis. Exatamente. E amanhã em Sorocaba. Sorocaba e Santo André também. Santo André, isso mesmo, na semana que vem. E a inauguração oficial de Niterói na outra semana. Top demais, top demais. E aí, assim, pô, pensando se vocês vão chegar quase em 40, daqui a pouco vão chegar em 40 inaugurados e tal, mas a dúvida é o seguinte, depois se você lembrar do Pedro, é a última pergunta, se lembrar do Pedro, lá abrindo aquele ponto no Janela, e agora vocês com 40 e poucas unidades, pô, a dor de cabeça que vocês tinham era totalmente diferente. Então lá você estava ainda definindo, você nem sabia como é que, acho que, não sei, posso estar imaginando, mas nem sabia qual que ia ser a cor da parede. Então era um problema lá do Pedro lá atrás. E agora, qual que é a dor de cabeça? Qual que é a tua dor de cabeça hoje? O que você hoje está sofrendo? O que tira teu tempo hoje? Cara, o maior desafio hoje são pessoas. A gestão de pessoas, tanto da equipe quanto dos franqueados mesmo, e até da equipe do franqueado. Então, basicamente, são pessoas, né? Quando a gente trabalha com franquia, na ponta do lápis, o franqueado ele vira um gestor de pessoas. Porque a gente entrega marca, a gente entrega manual de operação, a gente entrega treinamento, a gente entrega sistema, a gente entrega tudo. Então, no fundo, o franqueado ele é um gestor de pessoas. Por quê? Porque se ele treinar bem a equipe, mais ainda do que a franqueadora treinou, a equipe vai fazer bem os drinks, vai fazer bem os hambúrgueres, vai entregar um atendimento de qualidade e ele vai ter resultado. E vice-versa, se ele não tiver uma equipe muito boa, ele não vai ter resultado. Então é 200% equipe. É um negócio de entretenimento, e entretenimento é pessoa com pessoa, entendeu? Então, por isso que é o principal. E hoje, digamos, a dor de cabeça é a gente cuidar dessa galera toda, né? Se a gente for ver de equipe ali, a gente já está falando de mais ou menos 250 funcionários, indiretamente falando. Então, a gente tem que cuidar de cada um, querendo ou não. Então, a gente cuida ali do franqueado para ele cuidar da equipe. Mas é o maior desafio. E esse é o maior desafio. É o que a gente fala, né? Porque, assim, quando você está com uma mentalidade para crescer, desde sempre, então o desafio, querendo ou não, nossos problemas lá do começo para agora era como eu vou crescer mais. Parece que vira uma rodinha de rato, assim, sabe? Não, você não para. Como eu vou crescer mais? Como crescer mais? Então, digamos que o problema é o mesmo. Como eu vou crescer mais? Então, só que são formas diferentes. Hoje é muito mais equipe, né? Antes a gente estava tentando aprender como funciona a operação de bar de rua lá em Curitiba, tal, na unidade tal, para ver como é que funciona. Hoje não. Hoje a gente já sabe como funciona, mas a gente precisa de pessoas que apliquem o que a gente sabe. Então é treinamento. Por isso que eu falei no começo. O webinar aqui, o podcast, é uma forma de educação e treinar. Então é o mais importante. Acaba que a educação é o principal. Treinamento. Total. Esse é o principal. E digamos que qual é o melhor perfil de franqueado é o gestor de pessoas. Que acaba sendo, tipo, ele não é, ele é um investidor, mas que ele no fim vai ter que cuidar de uma galera ali embaixo e vai ter que fazer a gestão deles. Cara, você me pegou nessa que o ponto tem que estar perto de funcionário, eu não tinha me dado conta que realmente rola isso, né? E ainda tem horário noturno ainda do cara, né? Então, cara, na base, tudo que a gente faz é para entender como que vai ser a qualidade de vida da nossa equipe lá dentro, para ele entregar o melhor para o franqueado, né? O entretenimento é o que a gente fala, que nem para as equipes, né? Todo mundo que vai num bar, ele tá com, nem que seja o mínimo possível, ele tá num momento especial. Pô, hoje tá muito calor, quero tomar um chopp. É um momento especial dele, porque tá passando calor e ele quer tomar um chopp gelado. Então, digamos, quem é você para quebrar esse sonho do cara, entendeu? Então a gente fala para nossa equipe, gente, todo mundo que está aqui, ele está por causa de um momento especial. E ele quer ter um momento especial. Então vamos tratar todo mundo de forma especial. Claro que ali, quando você está vendendo com muita gente, tem 300, 500 pessoas na rua, você atende da melhor forma possível, só que o mais rápido possível.
Olá, tudo bem? Não sei o que, já conhece a janela? Já? O que você gostaria tal? E daí você vai atendendo e tendo a experiência do ciclo todo. Mas é tudo voltado para o cliente. E para o cliente ser atendido bem, é tudo voltado para o funcionário. O funcionário tem que estar bem. Então, tudo que a gente faz é pensando como que o funcionário vai operar nessa unidade, entendeu? Entendi. Cara, Pedro, porra, que conversa, cara. Tipo, eu fiquei bem surpreso, assim, eu não esperava algumas coisas. Fiquei bem feliz com a nossa conversa e queria te pedir um último convite aí, que você pudesse deixar uma última mensagem para quem assistiu aí. Nosso público principalmente são outros franqueadores, né? E que provavelmente esse conteúdo, por isso que eu quero focar muito em conteúdos específicos da tua franquia, muito mais do que abrangente, porque o foco são outras franqueadoras em operação. Mas um convite aí para conhecer um pouquinho mais, a gente nem falou do Grupo Rua, né? A gente falou mais do Janela Bar, mas um convite mais aí para te conhecer e para a gente finalizar aqui nossa conversa. Para quem não conhece, né, só para falar, o Grupo Rua nasceu com o Janela, né, e a gente fez uma parceria com a Soft Ice Cream, que daí é a nossa franquia de sorvetes, e a gente está expandindo o Brasil inteiro. Então nasceu esse grupo de gastronomia de franquias. Então a gente está fazendo todo esse trabalho, toda essa questão de expansão. A gente entrou com know-how de operação de franquias e o pessoal da Soft entrou com know-how de sorvete, né? Então eles conhecem muito sobre, são do ramo há muito tempo, e daí isso foi alinhando. Mas o que a gente fala muito ali da franquia é um negócio muito diferente. Principalmente quem começou como um estabelecimento, é um modelo de negócio muito diferente. Hoje a gente trabalha com serviço, só que a gente veio do varejo. A nossa cabeça está no varejão, varejo. E quando a gente vai para a franquia, mudou. A gente está jogando outro jogo, porque é o de serviço, querendo ou não. É o serviço de dar suporte ao franqueado. Então, é um modelo de negócio diferente. Ao mesmo tempo, quando você está começando, é um desafio diferente. Então, os números são muito diferentes. Você vai colher um pouquinho de cada loja. Só que no começo, esse pouquinho é pouquinho. Então, você tem que trabalhar firme para desenvolver. Depois, quando você vai ganhando escala, o resultado vem. Só que isso dá muito trabalho. A gente está aí há 7, 8 anos trabalhando muito. A minha esposa sabe bem. E ela fala, você não vai voltar para casa, não? Tá no escritório ainda, pô. É mais ou menos isso. Então tem que estar na aula ali. Quando você vira franqueadora, o trabalho ele tem que estar na aula, porque você vai trabalhar muito mais do que tivesse um estabelecimento físico, sabe? Porque é um monte de gente te questionando um monte de coisa. E querendo ou não, você virou uma franquia. Você ensina como funcionam as coisas. Então a pergunta mais básica que você acha, você tem que responder como se fosse uma pergunta mais importante do mundo. Porque às vezes o franqueado ele não sabe. Ele comprou uma franquia para saber que drink ia X vezes de vodka. Para você é básico. Mas para o cara, ele comprou a franquia para saber, para perguntar. Vai gelo no drink? Rola essa pergunta. Então, vai gelo no drink? Então, fica aquelas coisas, sabe? Como que... Sim. Sabe, perguntas básicas. E você vai trabalhando. Então, a dica que eu falo é que você vai ter que trabalhar muito, mas depois você vai colhendo o resultado aí. A gente está começando a colher. Boa. Mas queremos muito mais, né? Então não dá para confortar. E eu sou consumidor, então eu tô falando por consumidor próprio, sei que é bom pra caramba. Mas é um desafio, realmente, franquia para você controlar o franqueado e tal. Às vezes ele está passando por um momento difícil e você tem que ter essa conversa com ele e tal. É o desafio. Então, por isso que a gente fala, a gestão de gente é o principal, é 80% do negócio. Show demais. Pedro, obrigado, cara. A galera que está assistindo a gente, obrigado por estar participando. Esse é o primeiro episódio, fico muito feliz de estar participando, de estar fazendo esse projeto. Uma honra ser o primeiro também. Eu particularmente adoro o projeto de conteúdo, porque realmente é uma parada que eu sinto que agrega de verdade para quem está assistindo. Já estou pensando nos cortes, que estava anotando uns bons momentos aqui para a gente trocar a ideia. E, Pedro, obrigado, cara. Obrigado pela tua participação. Obrigado a você, Yuri. Valeu. Valeu.